Salve, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Eu deixo aqui no Salmo 34. Louva ao Senhor em todo o tempo. Ponto. Irmãos, aqui estamos falando que nós temos que louvar, em todo o tempo. Tempo de seca, tempo de chuva, os tempos de sacrifício que nós estamos vivendo e os tempos de abundância. Eu sei que vocês me escolheram aqui a dar um testemunho, alguns aqui já se conhecem, mas muitas vezes você conta um testemunho, mas não fala a razão do livramento. Eu lembro muito bem que eu sempre ia para Jeremoabo. Se eu for contar aqui, só sem contar o livramento que Deus me deu. Foram mais ou menos uns 4 livramentos que Deus me deu. Livramento que não aconteceu acidente, mas por minha responsabilidade de não ouvir a voz de Deus. Deus me revelou um acidente que ia acontecer comigo. Só que quando a gente sai da nossa cidade, ou vai para algum lugar, para sepultamento, sempre, cada 10 pessoas que viajam, 1 ou 2 causam acidente. Tem acidente no caminho ou de volta. Então, eu estava trabalhando aqui na escola São Regina, de sábado. Imediatamente vou adiantar, para não gastar muito tempo. E aí o meu cunhado, ele sempre foi de viver num mundo que nem todos, alguns conhecem. E aí, esse Pedro do bairro, ele batizou minha menina, E aí eu costumo chamar de compadre. E aí ele foi e falou para ele que eu ia para Jeremoabo, o sepultamento da esposa do meu avô. Só que ela era a minha avó, que era a segunda esposa dele. Então o inimigo fez assim: olha, você vai, por que você vai? Porque lá você vai ver os filhos dela, que tem muitos anos que você não vê. E assim, eu cheguei e falei com ela, aí chamei ela, disse que eu não vou não. Eu estou nos tempos aí, não vou não. Inicia, chega. E eu estou distraído, pegando as roupas do guarda-roupa para colocar na sacola. Aí, Noemi falou assim: Inicia, vai com você. Aí eu, distraído, naturalmente, quando você está distraído, ela chega e faz um susto. E eu falei: ela está certo. Só que Deus falou para mim, disse: não leve ele. Ela está em prova, não leve ele. Eu disse: esse cara, e falei com ela, disse: eu não vou levar ele, porque Deus falou comigo para não levar ele. E assim ela falou: ele vai ficar mais com você. Aí o que acontece? Para agradar a pessoa, eu levei ele, porque eu poderia ir sozinho e ter morrido, e ele estaria na cadeira de roda. Só que até quando foi para mim sair, meu menino tem uma moto, ele vendeu a moto, ficou com capacete. Até eu peguei hoje, até assim, tipo ensaiando, disse: minha cabeça de Ceará, meu capacete era grande, mas com o passar do tempo, meu capacete ficou folgado. E aí eu disse: vou levar o capacete do carona era menor, normal para Messias, mas o meu era folgado. Eu disse: vou levar do meu menino, porque o capacete é apertado, chega no caminho e tiver acidente, o capacete não voa da cabeça. Só que eu não continuei sem lembrar da visão que Deus me deu. Só que isso aí foi muito pouco. O pior foi isso, que as pessoas falavam assim: rapaz, você tem família, você compre um carro. Eu disse: eu nunca vou comprar um carro. Por destino, eu tinha moto, era 125, e eu disse: essa moto anda pouco, vou fazer um consórcio da 300 para mim viajar. E quando aconteceu o acidente, eu já estava pagando mais ou menos 18 meses. E aí, eu viajei com ele. Quando eu venho de volta, teve esse acidente. Eu quase morro no caído de cachaça. E quando eu vim de lá para cá, de volta, o cidadão que me atropelou estava bêbado. Olha que situações. Quase morro de cachaça. E o cara quase me mata bêbado com um carro, me atropelou, pegou ele de moto.
Então, o que acontece? Quando tem um acidente, Deus diz assim: vou colocar um anjo na sua vida. Aí, quando teve um acidente, parou o carro. Esse carro era um paramédico. E disse assim: quando o carro pegou meu cunhado e falou comigo, ele não desmaiou, eu desmaiei. E acontece, imediatamente ele foi lá, pegou 2 comprimidos, deu um para mim e um para Messias, que era para não sentir dores. E aí me pegaram e levaram direto para a Lagoinha, que a Lagoinha deixaram Messias, no meio do caminho voltaram com Messias e me levaram para Salvador. Quando eu chego em Salvador, o baço tinha estourado, nem de sair sangue, está saindo urina, está saindo sangue. E por milagre, outra coisa, estava o primo dela que trabalha de enfermeiro e estava de plantão no HGE. Aí disse assim, que ele me chama de compadre por causa da minha comadre também, que batizou por ele. Aí disse assim: olha, ô Caba Velho, ele chama Caba Velho, meu compadre, rapaz, não está saindo urina, não é sangue. Aí chamou o médico, fez só para ter que fazer cirurgia agora, eu tinha acabado de chegar, tá, no corredor. Aí me levou, fez a cirurgia, eu lembro, ficou assim para poder aplicar, e aí eu não lembro mais. Só que quando minha menina, no desespero, disse assim, lembrou que eu tinha um plano de saúde. Aí disse assim: olha, vou transferir, acho que foi na terça, foi na quarta-feira, para o Código no Canela. Aí falou para meninas: olha, não tire meu pai do oxigênio, não, que ele está respirando através do oxigênio. Aí a menina teimou, tirou. Quando tirou, ele teve parada respiratória. Assim ela fala, mas eu não lembro. E aí me botaram em coma induzido. Nesse coma induzido, eu passei 15 dias dormindo, com a sonda, tomando mingau leite pela veia. E esses 15 dias, eu passei 15 dias fora do corpo, e eu lembro de tudo. E na minha visão espiritual, eu fui para Paulo Afonso, na casa da minha sobrinha, que eu ajudei minha mãe a criar. E então acontece, e aí a visão é que eu tivesse saindo para dar notícia ao povo. Como era que eu dou notícia? Eu estou com induzido. E aí, o que acontece? A cair da tarde eu lembro sozinho ao cipó. Aí eu disse assim: olha, teve um acidente, só que eu não concluía com o acidente, não concluía o que era, mas o acidente era comigo. Minha cunhada estava na visão, minha cunhada, vocês conhecem isso aqui, estava em Paulo Afonso, só que eu acho que na minha visão era que avisou para minha sobrinha do acidente. Imediatamente eu saí, que nem saísse correndo, o físico, que nem fosse uma pessoa. Vim parar em Salvador, na casa da ex-mulher do meu irmão. E aí, quando eu cheguei, eu dei parada respiratória de novo. Aí tinha 2 médicos de um lado, minha cunhada em frente assim no sofá, a esposa do meu irmão. Aí falou para os médicos assim: olha, não deixa meu cunhado morrer não. Aí eu me levantei. Quando eu me levantei, aí saí correndo. Quando eu saí correndo, na escuridão, isso já ia escurecer. Quando eu fui chegando para entrar no corpo, o demônio me pegou. Eu digo a vocês, existe mulher bonita, mas eu nunca vi nessa visão mulher igual a essa, que na verdade era chefe das prisões, só que tinha gente presa, tinha pessoas presas que ela tinha prendido, e eu consegui sair daquela prisão. Ela falou assim: olha, só que os outros, que eu quero esse comigo. E aí eu consegui fugir. Quando eu consegui fugir, eu entro de volta e me acordei. Quando eu entrei de volta, eu saí do coma. Quando eu saí do coma, tinha 2 médicos de branco ao meu lado. Glória a Deus. E minha menina falou, e o pastor falou:
tenha fé que seu pai não vai falecer. E ele sabe isso aí que ele falou com minha menina. E minha menina contou para dizer assim: eu vou dar uma aqui de Tomé, só querer se eu ver. E ela teve a visão dos 2 metros do ouvido. Só que o problema foi depois que eu sobrevivi, eu vim para Camaçari, depois de 45 dias, fez os 15 dias, eu me acordei. Quando eu me acordei, ele chegou perante a cama, o médico: você lembra de mim, seu Manuel? Eu digo: não, senhor, foi eu que fiz a cirurgia da sua bacia, que a bacia tinha quebrado. A bacia aproveitou, fez a limpeza do baço estourado e fez a cirurgia da bacia. Aí falou assim: olha, você vai ficar melhorar, você vai melhor, a gente começa a fazer cirurgia. Começou a fazer cirurgias. Aí fez tudo bem as cirurgias. E aí meu braço, como ele está todo, quando eu voei, a visão foi eu sonhando voando, escurecendo. Mas aí saiu no final, vou achar mais uns 5 minutos para terminar. Eu não sei o menino que eu tenho o período de tempo. E aí, ele o senhor vai ter que fazer a cirurgia depois que o senhor melhorar. Quando eu me acordei, estava cheio de ferro. Prendeu isso aqui, prendeu aqui assim, na perna. E esse lado aqui estava preso na cama, porque eu dei crise. Tudo bem. Aí, quando eu fui, começou, o braço começou, o ferro começou a rejeitar. Aí, eu estava comprando, onde eu fui. Eu cheguei lá e aproveitei. Aí fui, ele não está ali no banheiro. O banheiro ficava desse lado assim, ó, aquela janelinha. Quando eu olhei, os pés de manga estava lá, de um lado assim, onde o demônio me pegou. Meu Deus! E o incrível, negativo, não foi isso. O positivo que eu estou contando a vitória. Eu vou deixar para o final essa parte que eu vou falar aqui, mas assim, eu vou falar. Quando eu cheguei em casa, cheguei bem. Começou a dar febre. Das 4 horas da tarde, dá febre. 4 horas, o dia todo normal, 4 horas da tarde, febre. Minha menina, Jane Crea, né? Se não, levou para o Santa Helena, chegou e disse: não, o senhor leva ela para casa, se der febre, sábado o senhor pode trazer ela. Hoje deu febre, eu vou levar agora. Passei mais 45 dias de infecção no lugar, acho que foi no lugar da cirurgia que saiu o vaso. Mas o que mais depois dos 45 dias que eu passei ali, deu 28 dias. Então o que acontece? Eu era magro, mas eu pensei que eu ia ficar magro, né? Olha como eu estou, obeso de novo, como eu estava. Então eu tenho que agradecer a Deus, que às vezes eu digo a vocês, depois que eu falo: olha, tu acredita, pode crer em Deus. Eu tenho vocês como é. Assim, família, né? Família forte, porque muitas vezes, quando eu vejo uma pessoa, você vê quando eu passo aqui, eu chego aí, pai para todo mundo, brinco, com um amigo, eu brinco: Pai, Senhor Jesus, mas eu sou assim. Então eu tenho uma carinho, amor por vocês. E quando eu vejo alguém aqui da igreja triste, eu fico triste. E também se eu ver alguém magoando, eu também que fosse comigo. Porque eu digo a vocês, depois disso aí, eu já tive mais de 40 paradas respiratórias, fagulhas. Tem vezes de passar até 30 segundos sem respirar. Mas eu estou aqui para contar a vitória. Aí, o que veio agora, a parte triste. Lembra? Quando teve o acidente, que eu falei que eu fui para algum lugar, quando foi? Quem lembra? Paulo Afonso. Lembra-se que eu falei que tinha alguém preso, que soltasse ele, que ele era mim? Eu fui para casa saí de lá da casa de Paulo Afonso, da casa de minha sobrinha. Morreu o irmão da esposa de minha sobrinha. Aí eu volto. Isa estava lá. Faleceu a irmã dela.
nesse percurso, depois do acidente, entre intermédio de 6 meses a 7 meses. Então essas pessoas, lembra das pessoas que estavam presas, que ela soltou e queria ir. Então, aí eu em Salvador, na casa da minha cunhada, teve um acidente com a irmã, com ela, o cunhado dela e a irmã dela. O cunhado dela faleceu no acidente. Só que o que acontece foi, para finalizar, foi assim. Quando veio a mensagem assim, rapaz, olha, compre um carro, mas não compre a moto, porque eu já tinha uma moto, eu poderia estar com um carro com a moto. E eu disse assim, que nem muitas vezes a gente fala, ou está sofrendo, passando, e às vezes fala que o culpado é Deus, somos nós, porque não ouvi a voz de Deus. Eu disse assim, só que eu não falei por falar, é que Deus tivesse falado, Deus disse, compre um carro. Eu disse assim, eu falando toda a letra aqui para vocês, eu disse assim, eu nunca vou comprar um carro. É que nem alguma pessoa dissesse assim, rapaz, não beba essa água aqui que tem veneno. Aí eu disse, vou beber. Aí eu bebo água e morro. Eu morro. Mas eu não morri. Deus é tão misericordioso comigo que eu comprei o carro. Olha aí, eu só tenho que agradecer a Deus. Mas muitas vezes nós ficamos mal agradecidos. Assim, agradecer a Deus.